a gente tem que aplaudir. A gestão realmente inglesa é uma coisa de tirar o chapéu, porque a gente vê o histórico recente. Não ganha, tá, disputou 6 finais, não ganhou nenhuma, mas chegou à final do futebol feminino, numa Copa do Mundo feminina, Perdeu pra quem? perdeu para a Espanha. Exatamente. Acho que é uma pedrinha no sapato deles. Mas tá aí, segunda final seguida na Euro. Infelizmente, quando a gestão é muito boa, o elenco é muito bom, vai pesar para o lado de quem? Vai pesar para o lado do Southgate. Infelizmente, ele não é o treinador para estar ali à frente daquela seleção, para estar cuidando do plantel que os ingleses têm, porque é a única coisa fora da curva. Jogou um primeiro tempo razoável, equilibrou a partida contra a Espanha, mas a Espanha com toque de bola, com a paciência, com aquele meio de campo de brilhar os olhos, porque você tem uma lesão de um Rodri, substitui ele e ainda continua com o mesmo estilo, a mesma intensidade, mudando até a forma de jogar, porque quando o Rodri saiu, liberou um pouco o Fabian Ruiz, que para mim foi uma peça-chave, foi o cara da Eurocopa. A regularidade do Fabian Ruiz foi algo de espantar. A gente nunca ia colocar ele como um dos principais dessa... Até porque no PSG ele não é essa bola toda, né? Será que é um James Rodrigues espanhol? Né? Joga na seleção e no clube é meia boca, né? Pois é, mas a gente viu, calhou da confederação ter a sorte de um Yamal ainda jovem, então deu o prêmio de jovem revelação. Então fez o básico para o lado da confederação, mas para mim foi um pouco forçado colocar o Rodri como o melhor dessa Eurocopa. Eu acho que não. O Rodri já tem talvez eles tenham pego também o todo, né? Porque ele fez um ano fantástico no Manchester City, não ganharam a Champions, paciência, né? Perderam pro Real Madrid, mas ganharam a Premier League. O Rodri comendo a bola, assim, o Rodri para mim é disparado o melhor volante do mundo hoje. Acho que não tem outro. E eu acho que ele foi muito consistente. Nessa final contra a Inglaterra, ele estava um pouquinho mais defensivo, estava sempre o Foden em cima dele, porque ele era o cara a válvula de escape da Espanha, ou seja, a jogada começava, saía da defesa nos pés do Rodri. O Southgate até percebeu isso muito bem, botou o Foden em cima dele, para ver se foldinha com ele, né? Mas defensivamente ele estava impecável. Ele machucou no lance justamente assim, ele bloqueou o chute do Bellingham. Exatamente. Aí machucou numa dividida no choque com o Laporte, mas quase que tinha o Laporte também. Pois é, eu acho um pouco forçado. E o meu medo é esse, porque para mim o Fabian Ruiz foi mais regular, e o meu medo de sempre colocarem a cara mais famosa, a figura que chama mais atenção, pegar um histórico e não só além do campeonato, da Eurocopa, vai a preocupação para o FIFA The Best. O Lafuente, o técnico da Espanha, já está querendo que... Olha, Rodri bola de ouro, Rodri o melhor do mundo esse ano. Então tem uma pressão enorme, né? A Inglaterra não ganhou, o Bellingham, pelo jeito, não vai ser o bola de ouro. Diminui um pouco. Nem o Harry Kane, né? Mas agora estão querendo que seja o Rodri, né? Alguém para disputar com o Vini. Mas eu ainda acho que o Vini lá na frente vai ganhar. Agora... Mas essa questão do Rodri e do Fabian Ruiz, isso aí nada mais, nada menos é do que a Espanha tem um time mais azeitado, tem a mão do técnico, né? É um time que joga, faz o que o técnico treinou, né? Lembrando que o De La Fuente veio das categorias de base, ou seja, ele conhece a grande maioria desses jogadores todos, desde o Rodri, né? Até, com certeza, tem toda a facilidade para colocar um Yamal na equipe, porque treinou o Sub-20 durante muito tempo. Subiu com o Pedro, com o Gavi, que está machucado, senão ia estar nessa seleção, o próprio Nico Williams, essa juventude toda aí, né? Cucurella, que é outro cara novo, assim, mandou bem, né? Só faltou cortar o cabelo antes de ir para a Eurocopa, mas paciência, né? E ontem a torcida vaiou ele, né? Aí eu digo, mas por que a torcida tá vaiando o Cucurella? Foi aquele lance na mão, né? Aquele pênalti que não sei da onde o juiz não viu ou interpretou que a mão que estava assim a 1 metro do corpo dele, que não... Foi mal acidental. Mas não importa, foi imprudente. Mas, tirando isso, a Espanha mereceu, né? Poderia ter complicado aqui se tivesse aquele pênalti para a Alemanha, né? Ou se fosse para a decisão de pênaltis, que a Alemanha não costuma perder decisão de pênalti, né? Os bichos são muito... Só o Manuel Neuer debaixo da trave. Imagina, tu olha pro Neuer, tu já treme, né?
Mas deu a lógica. A gente viu a melhor seleção, o melhor futebol, os melhores jogadores ganharem essa Euro. Verdade. A gente viu os jogadores e você falou do... Talvez não os melhores jogadores, mas os melhores jogadores em conjunto, né? os melhores jogadores dessa Euro, Exatamente. que apresentou o melhor Ah, futebol, isso. que foi a melhor equipe realmente, e com o De La Fuente, que tem um histórico de treinar times parecido com o do Southgate, exatamente. que não é um histórico muito favorável, mas é um histórico dentro da seleção De melhor anos. do que o Southgate, anos, né, e na de base. anos. Levou Euro Sub-17, Euro Sub-21, levou essa Euro agora, levou Liga das Nações. Então a gente tem um treinador que tem a mão, sabe o elenco. E lembrando que na última Olimpíada que o Brasil foi campeão, 7 desses jogadores, que ontem ganharam da Inglaterra, 7 não 6, porque teria o Pedro, mas o Pedro estava machucado, mas 6 desses jogadores, e deixa o Pedro lá com a carinha dele na foto, jogaram aquela final contra o Brasil, que o Brasil ganhou, foi campeão olímpico, mas a Espanha foi vice-campeã olímpica, chegou na final. Então, assim, é uma geração vencedora, né? Agora, perdeu para nós nas Olimpíadas e perdeu para nós nos amistosos. Acho que a gente podia decolar, mudar o cenário. Para de competir aqui na América, vamos para a Europa. Mas o Brasil sempre foi a pedra no sapato da Espanha, né? Eu lembro lá já na Copa de 50, que a gente falou, o Brasil eliminou a Espanha, chegou na final com o Uruguai, e foi aqui o Maracanaço, né? Perdeu para o Uruguai, com 210 mil torcedores no Maracanã chorando. Na Copa de 62, o Brasil eliminou a Espanha com um pênalti que o Nilton Santos fez. Aí o juiz estava meio longe, o Nilton Santos fez a falta, aí ele deu 2 passes e saiu da área, disse que a falta foi aqui, o juiz deu a falta fora da área. Então teve... Mas a Espanha, tradicionalmente, não ganha do Brasil. Inclusive a derrocada da Espanha daquela geração do Xavi e Iniesta, É a Copa América. campeã da Copa América, ó. Foi a Copa das Confederações em 2013. Aquele time da Espanha era campeão da Copa do Mundo e bicampeão da Eurocopa. 3-0 no Maracanã. Então, assim, ali a gente já viu que se aquela seleção de 2010 do Dunga tivesse chegado na final, não sei se a Espanha ganhava da gente, não. O Dunga, pra mim, é o Southgate inglês. Nada, mas o Dunga naquela Copa do Mundo, ele tirou leite de pedra. Mas ele caiu de paraquedas numa seleção que... Pois é, e mesmo assim ganhou tudo. Ele ganhou tudo que ele teve até a Copa do Mundo. Foi campeão da Copa América, foi campeão das eliminatórias, né? Se transformar num campeonato de pontos corridos. Ganhou 2 Copas Américas, se não me engano, e mais as eliminatórias. E o que aconteceu? Ele tinha na mão jogadores que poderiam estar naquela Copa, mas não queriam mais jogar. Ronaldinho, com 30 anos, já era um ex-atleta. O Adriano, ele insistiu com o Adriano. Eu me lembro que até a véspera da convocação ele foi lá, conversou com o Adriano, que ele queria levar o Adriano, mas o Adriano já não estava legal, né? Psicologicamente ele já estava mais para lá do que para cá. O Kaká foi machucado para aquela Copa, que era o nosso grande jogador, ele foi já com problema de quadril e de joelho. Então o Dunga tirou leite de pedra ainda com aquela seleção, foi eliminado contra a Holanda na melhor partida do Brasil. O Brasil abriu 1-0, o Kaká quase faz o segundo gol, no primeiro tempo ainda, e teve aquele gol do Júlio César com Felipe Melo, aquela coisa, um se batendo no outro, Felipe Melo, depois deu uma de Felipe Melo, foi expulso e acabou aquela Copa. Mas o que vale é hoje. Não tem time, né, mais azeitado que a Espanha, e eu até acho que o Southgate melhorou muito, ele cresceu muito durante a competição. E o pessoal fala muito, olha, o Southgate está levando a Inglaterra para um patamar que a seleção da Inglaterra não tinha antes. Ele está chegando nas finais, a Inglaterra chegou a 2 finais seguidas de Eurocopa, foi bem na Copa do Mundo, mas eu acho que os ingleses vão deixar ele para a Copa do Mundo. Eu acho que falta aquele a mais, e o a mais é do treinador. Mas acho que o inglês é tipo brasileiro, né? O técnico da seleção tem que ser... não pode ser estrangeiro. E a Inglaterra não tem uma grande geração de técnicos, né? Tanto é que não teve um técnico inglês que foi campeão da Champions League até hoje. Nem da Premier League.